Item 12 do material didático, vamos falar agora de Burchard de Usperg, ok? Bom, eu coloco aí um texto do historiador Barros, José de Assunção Barros. Ele escreveu uma obra interessante como tese da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O título da obra, Heresias entre os séculos XI e XV. Então, veja como o historiador descreve esse período. Ele diz: vale lembrar também que neste mesmo período, a posição oficial da Igreja Católica, veja, eu acrescentei católico aqui, porque o historiador, para ele, era a Igreja de Jesus, né? Considerou um segundo grupo de heresias, para além daquelas que se referiam às dissidências doutrinais geradoras de novas práticas religiosas, como nos mostra o decreto ad bolendum, promulgado em 1184 pelo Papa Lúcio III. Tornou-se passível de ser igualmente caracterizada como heresia a emergente motivação de grupos de leigos que agora tinham como proposta exercer a pregação não autorizada, como foi o caso de diversos grupos de valdenses e também dos humiliati. Olha, esse grupo humiliati, em nenhum momento, é a primeira vez na história que nós lemos sobre eles. Então, o que esse historiador está dizendo é que aqueles que saíam pregando o evangelho, o catolicismo vai caçar ele e vai matar. Ele prossegue: a implicação desses aspectos é similar à das heresias que rejeitavam os sacramentos e a autoridade dos padres. Assumir a função de pregador fora do âmbito da estrutura eclesiástica autorizada pela Santa Sé era questionar também o papel dos padres e monges como os únicos e necessários intermediários na relação com Deus. Burchard de Usperg, cônego premonstratrense, que escreveu entre 1210 e 1216, ao questionar as atividades pregadoras dos humiliati, acusa-os de agir sem autorização e chega a utilizar a imagem de que eles metiam a foice em seara alheia. Por quê? Eles iam para converter os católicos, mas tem que converter os católicos. Os católicos estavam lá enganados, acreditando que por ter recebido o batismo quando crianças, eles estavam garantidos na salvação. E que depois da morte, o Papa ia lá, tirava a alma deles do purgatório e eles estavam salvos. Mas essas pessoas que vão morrendo na história, sendo enganadas, elas vão ser condenadas. Não? O comentário prossegue. Já em 1184, a Decretum ad abolendam concretizava um programa comum estabelecido entre o imperador do Sacro Império e o Papa Lúcio III, no qual se propunha uma ação repressiva contra grupos heréticos explicitamente mencionados. Esta decretal é, aliás, particularmente importante para a história das heresias, porque introduz a perseguição contra um novo fenômeno que vinha se manifestando desde a década anterior, o desejo de leigos pregarem a palavra de Deus, mesmo sem a autorização da Igreja. Assim, esta decretal termina por excomungar grupos como o dos valdenses e o dos humiliati, que no seu anseio de viver uma vida realmente apostólica e de pregar o cristianismo, antecipam alguns aspectos do movimento mendicante, este que já algumas décadas depois seria canalizado pela Igreja sob o comando de Inocêncio III, né, que é o Papa desse período. Não? Então, eles chamam de mendicantes porque eles saíram pregando pela Europa. Muitos deles chegavam em determinada região, arranjavam trabalho
Começava a trabalhar ali no campo e ali eles estavam pregando o evangelho. Normalmente em fazendas, ok? Achava algum espaço vazio onde eles poderiam plantar e pagar os seus impostos, e lá eles pregavam o evangelho. E diz a história, quando eles iam, por exemplo, para uma feira, onde eles às vezes trocavam, era muito comum haver troca, né? Eu planto laranja, você planta o quê? Eu planto tangerina, então vamos trocar. Você me dá algumas tangerinas, eu te dou algumas laranjas. Tá bom? Então eles estavam ali aproveitando também para pregar o evangelho. E teve alguns casos também que Pedro Valdo, que foi um católico que se converteu, ele financiou, porque ele era um homem de posse, ele financiou a pregação do evangelho. O Papa persegue esses pregadores, para matá-los. Porque, pense no absurdo, pregar o evangelho era crime para o catolicismo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos diante da Babilônia apocalíptica, não existe dúvida disso. E eu sempre digo para vocês, quando a Assembleia de Deus está fazendo aliança com o papado, a Assembleia de Deus está apostatando da fé, como já teve aqui no Rio de Janeiro, eu não vou citar nome, mas vocês sabem de Assembleia de Deus que fez aliança com o papado. Você sabe também que o Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, ele entrou numa Assembleia de Deus. E aí o que aconteceu? Era para alguém pular, né, e fazer um apelo para ver se ele queria aceitar Jesus como Salvador, abandonar a idolatria, o culto aos mortos. Não, entregaram o microfone a ele, deram voz a ele. E rezaram o Pai Nosso ali, todos juntos, na Assembleia de Deus. Pode procurar, isso foi publicado nos jornais. Quando eu vi isso, eu vi essa notícia, eu pensei, deve ter sido alguma Assembleia de Deus que foi fundada ontem aí. Não, irmãos. É uma outra Assembleia de Deus também grande, antiga, famosa. Teve aquela que foi lá no Vaticano chamar o Papa de Sua Santidade, eles fizeram aliança com o Papa. E teve essa outra Assembleia de Deus que o Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, ele entrou naquela igreja. Para vocês verem o perigo que nós estamos correndo, né? O comentário prossegue. Aliás, com a bula Vergentes Insenium de Inocêncio III, que o papado apresenta como uma de suas estratégias de enfrentamento antiherético, a regularização de uma criminalização da heresia, assimilando as práticas heréticas a crimes de lesa majestade, e com isso abrindo espaço para que os poderes temporais encontrassem uma justificativa para punir os hereges com medidas como confisco de bens e destituição de funções públicas. Ao mesmo tempo, o Cânone 11 do Quarto Concílio de Latrão, que nós vamos estudar em breve, estabelece as bases de um novo tipo de processo, que podia ser deflagrado por denúncias anônimas acerca de comportamentos heréticos, preparando deste modo as bases para a futura instituição da Inquisição. Irmãos, e o que ele está dizendo aqui? A denúncia anônima era o seguinte, te denunciaram, você aceitou Jesus por a pregação de algum daqueles missionários, aí começou a organizar cultos na sua casa, às escondidas, tá bom? Recebia missionários, convidava vizinhos, só que um desses vizinhos, ele resolveu te denunciar. Olha, ninguém nunca ficava sabendo quem era o denunciante. E aquele que foi denunciado, o cristão que foi denunciado, ele tinha que provar que ele não tinha se tornado anabatista, vou assim dizer. Ele não tinha adotado a fé, tá bom, evangélica, não tinha recebido o batismo de cristão, batismo de adulto. Se ele não provasse, ele era morto, era queimado,
E nisso tudo ocorriam torturas. Então, é essa situação horrível que os cristãos estavam vivendo, né? Ou seja, algo claramente injusto contra a lei, porque em toda a lei, né, que se preze, aquele que denuncia, ele tem que provar a denúncia, né? A acusação que ele fez, ele tem que provar. Nesse caso, ele podia ser anônimo, ele não precisava nem se declarar. Tudo isso porque o que o papado está vendo? As igrejas que não batizam recém-nascidos estão crescendo na Europa. Estão crescendo. E agora, nos anos 1200, elas estão crescendo porque nós estudamos sobre Pedro Valdo, que ele vendeu todos os seus bens e financiou pregadores por toda a Europa. E esses pregadores estão fazendo o evangelho crescer. Então o papado ele vai agir.